Olá, o programa Fala Vereador começa agora com a presença do vereador Murilo Ferreira para falar sobre temas aqui importantes que movimentaram a Câmara Municipal no final do ano passado e também no início desse ano. Vereador, gostaria de agradecer a sua participação, vereador Murilo Ferreira, ele que foi eleito pelo partido Rede, aqui no município de Uberlândia. Muito obrigada, vereador, muito obrigada por esse momento e a sua assessoria também, já um agradecimento aqui. Obrigado. É uma satisfação para mim poder estar participando, né, mais uma vez, desse debate aí direto com a comunidade através do Fala Vereador. O debate aí que já foi, muitas vezes eu vi nas suas redes sociais, informado, né, vereador, colocado. A gente vai falar nesse momento inicial aqui sobre a luta, né, sua, da Comissão de Educação, especialmente mais ali para o final do ano passado, junto com demais vereadores também, outros vereadores aqui da casa, na luta com relação à reposição salarial dos servidores, né? Esse projeto deve voltar aí para o mês de março, para votação na Câmara. Houve um percentual aí por parte do prefeito de Uberlândia, Adelmo Leão, mas havia um pedido aí de de uma reposição daquilo que vem desde lá do final do ano de 2019 para ser aplicado desde o ano de 2020, né? Esse percentual inteiro não veio um percentual aí de 10% e ainda um movimento aqui de luta nesse sentido. Queria que o senhor falasse com toda a população sobre esse assunto. Primeiro, a gente tem que entender que a recomposição salarial não significa o aumento de remuneração para o servidor público. Recomposição é você restituir o valor do dinheiro a partir de uma data que você estima como a data base. E qual que é o nosso ponto de partida? O início da vigência do plano de cargos e salários do servidor público municipal, do executivo, do legislativo, das autarquias e fundações municipais. Sim. Essa lei, ela é uma lei do ano de 2013. Em 2014, foi o único ano que realmente se cumpriu o que estava previsto em lei. O que a lei prevê? Que deve existir uma recomposição salarial anual na ordem de 6,5%, e nos anos que os 6,5% forem menores do que a inflação do período, deve-se acrescentar essa diferença para além dos 6,5%. Sim. E aí nós tivemos, em 2014, isso foi feito, os 6,5%, porque a inflação do período foi menor. Sim. Em 2015, que o índice ultrapassa 10% de inflação, que foi um ano de crise econômica, nós não tivemos nenhum percentual. Em 2016, nós também não tivemos nenhum percentual de reposição, de recomposição salarial. 2015 ainda teve um pouquinho, lembrando aqui, mas foi abaixo do 6,5%. 2016 não teve nada, 2017 também não teve nada. Aí de 2018 tem abaixo novamente do 6,5%, 2019 tem abaixo novamente do 6,5%, 2020 e 2021, já com o advento da Lei 173, aí nós não tivemos foi nada. Né? Nós não tivemos nenhum centavo de recomposição, apesar que, no nosso entendimento jurídico, a recomposição poderia ter sido feita mesmo com a 173. O que não poderia ter ocorrido era aumento. E Sim. Recomposição não é aumento. Então, se a gente pegar a perda acumulada do período e aplicar o que se diz a lei do servidor público, Sim. o plano de cargos e salários, nós vamos chegar num índice acima de 40% de perda salarial da vigência da lei que foi sancionada em 2013 até o ano 2022. Agora chega na Câmara um projeto de recomposição com índice de 10%. Sim. Que está ainda 0,16 abaixo
do índice que deveria ser aplicado pensando-se só no ano de 2021. A inflação fechada do ano Em 2021. 2021, 10,16. Então, É 10,06. aí tem aquela discussão do IPCA com o INPC, Sim. mas é 10,06 para 10,16, vamos próximo. Mas estou dizendo assim, vamos dizer que ela cobre somente a recomposição do ano de 2021. E que é o que não acontece. Entendeu? Né? Então, ela nem é na sua totalidade. Nem na totalidade. Mas e os outros anos e que já ficaram para trás? Para trás. Né? A boa lógica em relação a essa questão nos levaria à seguinte conclusão. Sim. Que seria interessante se regularizar agora as recomposições a partir desse ano. Sim. Fazendo 6,5 ou 6,5 mais a inflação a partir de agora, mas deveria ter sido apresentada uma proposta para o servidor de escalonamento, pelo menos, desses outros 30% aí que ficou para trás, perdidos. Sim. Nem que fossem 10 anos, falar, o ano que vem eu vou colocar os 6,5 que eu sou obrigado, porque a inflação deu menor que 6,5. Mas vocês vão ter mais 3%, que foi o período dos 30 que ficou, eu parcelei ele em 10 anos. Então, não houve por parte do sindicato, não houve por parte do Poder Executivo, não houve por parte de nenhuma instância dentro da estrutura da administração, o interesse em se fazer cumprir a lei de plano de carga e salário do servidor. Sim. E agora a gente até está representando junto ao Ministério Público para ver o entendimento sobre a eficácia e a aplicabilidade dessa lei, principalmente porque o município apresenta um comportamento financeiro orçamentário positivo e a nossa margem de comprometimento com folha de pagamento de servidor público está bem abaixo do limite, ou seja, significa que a gente não está nem perto de extrapolar o limite. Não que o município deve extrapolar, que eu estou dizendo que a lei de responsabilidade fiscal fala em 54%, Sim. seria o teto. Uberlândia fechou 2021 na casa de 32%, ou seja, ainda faltaria 24% para alcançar o teto. Sei. Né? Se a gente chegasse aí em 40, 41, 42, seria um comportamento bem conservador ainda. Com relação, quando o senhor pontuou aí, quer dizer, não haveria impedimento para a Prefeitura de Uberlândia aplicar pelo menos o percentual da inflação no ano de 2021, também o que vem de 2020 para 2021. Na minha cidade, né, na minha cidade natal, a prefeita da cidade aplicou sim o percentual. Foi feito no ano passado, no mês de agosto, mas ela não deixou de aplicar, não foi possível, segundo a questão administrativa ali, aplicar antes, mas foi feita essa aplicação. Quer dizer, o município não foi punido judicialmente em função da lei federal, o governo federal ali, no início da pandemia, que impedia esse reajuste real de salário. Quer dizer, ali o município não foi punido por esse motivo, pela questão da reposição. Uberlândia, lembrando que Uberlândia foi uma das poucas cidades que houve desenvolvimento econômico, né, geração econômica para o município positiva, sim, para o ano de 2020 e ano de 2021. Né, e a resposta fica muito assim, aquém, né, vereador, com relação a essa luta constante dos servidores, né, sempre para bater na mesma tecla. Agora, é importante falar também como é que o respaldo legal, jurídico, de Ministério Público é muito também acuado nesse sentido. Né, porque a gente procura, quer dizer, se o município tem que fazer pelo menos a reposição da inflação, e isso não foi feito, quer dizer, os servidores de Uberlândia estão sem receber a reposição de 2019, que foi aprovada para 2020, aí faltou do final de 2020 para 2021, e agora vindo do final de 2021 para 2020, mas sem também a sua totalidade. Não há um respaldo legal para essa luta? Sim, e eu acredito que o principal fator de enfraquecimento da luta do servidor público municipal em Uberlândia é a ausência de um sindicato servidor público municipal atuante. Nós percebemos que o sindicato, o Sintrasp, além dele ter uma base sindical de poucos servidores sindicalizados, que é fruto, acredito, da própria credibilidade das últimas gestões do sindicato,
a gente percebe que há um alinhamento automático do sindicato com as esferas de poder dentro do caso do executivo. E o sindicato ele deveria estar ali para fazer uma interlocução, negociando sim os interesses, em primeiro lugar, do servidor, e não da administração. O sindicato está ali para defender a pauta de reivindicações de cumprimento da lei do servidor público. Então a gente percebe que o sindicato, na verdade, ele atrapalha e enfraquece. Porque quem poderia chamar uma paralisação sem ter penalidade salarial para o servidor? Quem poderia fazer um indicativo de greve? Tudo isso teria que partir do sindicato. Sim. Como o sindicato não tem uma atuação efetiva, ele não tem nenhum tipo de força e nem de credibilidade, nem junto à base dele, nem junto à própria administração, para representar o servidor. E aí fica, independente da circunstância de quem está à frente, do poder executivo propriamente dito, mas fica uma situação de total fragilidade do servidor público e a ausência de uma mesa de negociação legítima que faça com que essas irregularidades do ponto de vista do cumprimento da lei que garante a recomposição seja garantida ao servidor público e vemos um processo de achatamento do poder de compra e enfraquecimento das carreiras dentro do serviço público municipal. Agora, vereador, as iniciativas dentro do Legislativo, por meio de parlamentares, poderia garantir alguma coisa para os servidores nesse momento? Eu acredito que assim... Na verdade, é bom a gente pontuar uma coisa. Por mais que estejam aí os 10% e o aumento do ticket em 100%, saindo de R$100 para R$200, de fato é um avanço, né? É isso que eu ia dizer. Eu acredito que, inclusive, na lei do orçamento não estava previsto essa recomposição. Sim. E em ticket nem se falava quando eu comecei essa discussão aqui, em meados do meio do ano passado. Isso. Então, fomos nós que fomos para as redes sociais, começamos a mobilizar, começamos a chamar atenção, Claro. começamos a fazer uma crítica com relação a esse ticket, que virou uma questão até vexatória, né? Ele não é um ticket de alimentação, ele era um vale cafezinho, que agora para R$200 vai para vale coxinha. Né? Dava para você comprar um cafezinho por dia, agora vai dar para comprar uma coxinha. Se você for pegar na região, Araxá esse ano já tinha um ticket de 300, passou para 500. Patos de Minas, o ticket foi para quase R$700. Uberaba, o ticket agora alcançou a casa dos R$800. Então, estou falando das 3 maiores cidades da região depois de Uberlândia. E o de Uberlândia, agora que vai para R$200, né, que é um ticket de alimentação totalmente incondizente com a realidade hoje do preço da cesta básica, né, que com a inflação e com a alta dos preços dos produtos básicos, tem crescido tanto e afetado o dia a dia do consumidor e não diferente com o servidor público. Verdade. E eu acho que falta uma questão, parece que falta a sensibilidade, né, vereador? Quando a gente olha essa questão regional, esses aumentos aí por parte de outras administrações, entendendo o momento de pandemia mundial, a perda de salário é aí quase em sua totalidade nos países, né, para as pessoas, e o município de Uberlândia tem pessoas com salários, mesmo de carreira, salários muito baixos, famílias para serem sustentadas. Eu acho que essa questão da sensibilidade, que não estou dizendo que não houve no prefeito, houve um aumento, sim, a gente não sabe aí também questão de cálculos, mas a sensibilidade seria muito importante nesse momento, levando em conta também a pujança de Uberlândia, o movimento, o desenvolvimento econômico de Uberlândia, que é muito maior do que, por exemplo, Uberaba, né? Com certeza. E a gente tem que pensar o seguinte, que o servidor público, quando você injeta e investe na valorização desse servidor, além disso refletir na qualidade do serviço público, porque você dá melhores condições financeiras, você automaticamente está melhorando a vida daquela pessoa que presta um serviço público. E automaticamente também você pode imaginar que esse dinheiro, grande parte dele, ele é investido dentro da própria economia do município. Quer dizer, ele é um dinheiro que gira e reflete no mercado municipal, né, de prestação de serviço, de comércio, de outras coisas, de atividades profissionais liberais, de lazer. Então, é lamentável, né, que haja esse sufocamento da condição de trabalho do servidor público municipal. Nós chegamos a ter casos que, com o aumento de
de salário, algumas categorias do aumento do salário mínimo, elas não alcançam o mínimo que seria o valor do salário mínimo. E tem que se completar, porque ninguém pode ganhar menos do que um salário mínimo, que é uma questão constitucional. Então, para a gente ver o quão grave é a situação da desvalorização do servidor público municipal da cidade de Uberlândia. Sem comparar que os salários do servidor público municipal são menores nos cargos correlatos, se comparar com servidores da União, né, principalmente servidores federais, e também a maioria dos servidores do Estado. E a gente pensar também nessa questão do ano que vem, quer dizer, pensar em algo muito progressivo para os anos seguintes, é de se lembrar também que o servidor ele vem há muito tempo nessa expectativa, nessa esperança sempre frustrada, né, vereador? É complicado, e o período de pandemia já traz a urgência para a mudança de fato real, né, para satisfação. A gente quer fazer esse debate aqui na casa, o projeto já está aqui, mas não foi votado ainda esse mês, jogaram o projeto para o mês que vem, né, o líder do prefeito aqui define quando coloca e tira projetos do executivo, então ele entendeu por bem jogar o projeto para ser votado no mês que vem. As brigas que nós vamos fazer aqui na discussão desse projeto é no sentido de que, pelo menos, o valor da recomposição seja pago retroativo ao mês de janeiro, que não está previsto isso no projeto, né? E nós vamos tentar também encaminhar, junto à liderança do governo, uma proposta de que se apresente ao servidor um plano de recuperação da capacidade financeira, um plano de valorização do servidor público, no sentido de recompor, mesmo que seja a médio ou longo prazo, essas perdas do período em que não foi cumprido o que está garantido em lei de recomposição salarial. O servidor não pode ficar dependendo da vontade política de determinado gestor, independente de quem ele seja, porque essa recomposição ela deixou de ser feita em gestões diferentes, né? O servidor não pode ficar à mercê disso, porque o servidor ele é o bem mais valioso dentro da administração. Ele é aquele que presta o serviço público. E nós, agentes políticos e ocupantes de cargos comissionados, nós somos transitórios na administração pública. O servidor efetivo, ele tem uma carreira, um legado e uma participação até quando ele se aposenta dentro da construção do serviço público, né, brasileiro, em especial aqui nós estamos tratando do serviço público municipal. Acho que esse assunto aí foi bastante discutido, eu ia me alongar um pouquinho, mas vamos falar sobre o rateio do Fundeb, lembrando que o Fundeb é um fundo aí de manutenção para atividade da educação básica, pagamento de servidores, especialmente o pagamento dos professores, no percentual de 70%. E houve uma discussão no ano passado em Uberlândia sobre a sobra do Fundeb, também justamente por um ano não ter sido um ano de atividade letiva integral no município, né? Então, houve-se aí um cálculo para a sobra dos valores do Fundeb, pedidos aqui por vereadores, entre eles o vereador Murilo, aqui na Câmara Municipal de Uberlândia, mas que foi negado pela Secretaria Municipal de Educação, justamente pelo fato, alegando aí que não houve sobra, né, do Fundeb. Então, o senhor fez aí uma investigação, vereador, essa investigação mostrou aí mudanças de fonte, né, de pagamentos. Então, para poder suprir o pagamento principal da fonte 118, que é a fonte de 70% de pagamentos dos professores, quer dizer, uma manobra, segundo o senhor colocou aí, uma suposta manobra, falar dessa maneira, né, porque a gente não... A secretária veio aqui até mostrar que isso não existiu, mas essa suposta manobra para se mostrar que houve, de fato, os valores usados do Fundeb. O que ficou, vereador, com relação à visita da secretária na Câmara de Uberlândia? Foi-se convencido, de fato, que os valores do Fundeb foram usados na íntegra, lembrando que o senhor coloca aí que em outubro foi usado ali 53% do percentual de 70% para os professores e não se poderia, até dezembro, chegar ao percentual total de 70% desse pagamento. Isso mesmo? Se o senhor foi convencido ou não? Como é que ficou essa situação? Nós temos que entender, sim, orçamento público é uma peça estimativa. Então, ela estima receita
e fixa despesas. Quando aquela receita se consolida, o orçamento se torna uma realidade. E durante o ano a gente vai acompanhando esse comportamento orçamentário e nós temos os instrumentos dentro do processo contábil orçamentário da administração pública, né, principalmente da contabilidade pública, que passa pela Secretaria de Finanças, pela Secretaria de Administração, principalmente através do controle interno, pelo DDH, né, que é a Diretoria de Recursos Humanos. Então, o que aconteceu nesse caso específico? Consolidou-se o pagamento dos valores do Fundeb para a cidade de Uberlândia. Quando esse pagamento foi feito, a Prefeitura tinha 2 caminhos da conta do Fundeb para direcionar o recurso. A fonte 118, que é essa dos 70%, que é a fonte de pagamento pessoal do magistério, nos termos da LDB, e outro veio para a fonte 119, que é a do custeio e de pagamentos de outros profissionais. A administração foi efetuando os pagamentos durante o ano. Quando ela percebe que não vai conseguir atingir o índice de 70% na fonte 118, o que ela faz? Ela faz uma troca de fonte de pagamento para transferir o recurso hipoteticamente, só do ponto de vista orçamentário, do papel, de um lugar para o outro. Isso poderia ter sido feito? Sim, poderia ter sido feito desde que ainda não tivesse sido os pagamentos liquidados e pagos. Pela fonte 119. 119. Se tivesse sido só empenhado aquelas folhas de pagamento dentro da fonte 119 e você tivesse transferido para outra, não tinha problema. Como já havia sido liquidado e pago, eu estou mexendo num ato jurídico perfeito. E quando eu mexo nesse ato jurídico perfeito, eu coloco em xeque os princípios da contabilidade pública e os princípios da administração pública. Porque eu já havia prestado conta publicamente disso. Sim. Como é que eu volto atrás e mudo uma conta que eu já prestei? Sim. Eu quebro o princípio da publicidade, eu quebro o princípio da transparência e eu quebro o princípio da própria legalidade dos ritos de ato de gestão. Foi exatamente isso que aconteceu. É você corrigir uma situação quando já passou do prazo para você fazer aquela correção. Então, quem saiu prejudicado com isso? Os professores. Por quê? Porque se eu, como gestor, efetuei um gasto errado numa fonte de pagamento, liquidei e paguei, eu tenho que assumir esse erro, restituir aquele valor que eu paguei a mais na fonte e depositar na outra. Sim. E esse dinheiro ia ser agregado a um recurso passível de ser feito o rateio do Fundeb. Porque ia sobrar na fonte 118. Ia sobrar na fonte 118, que ele não alcançaria os 70%. E, além disso, houve também um pagamento e abertura de fichas de pagamento de débitos previdenciários. O dinheiro do Fundeb ele pode ser utilizado para pagamento de contribuições sociais, que é a sua parte que você contribui com o Instituto de Previdência mensalmente com o seu salário. Sim. E aí se discute se a cota patronal também pode ser paga com esse recurso. Agora, o que não pode ser pago com esse recurso são dívidas de exercícios anteriores. Isso aconteceu? E isso aconteceu também, num valor de mais de 5 milhões de reais, de um acordo CADPREV que foi feito com o IPREMO, parcelado em 10 vezes e utilizado o recurso do Fundeb para pagar dívidas anteriores. Por quê? Porque aí você fere o espírito da lei do Fundeb, que fala o quê? O Fundeb é um fundo para o desenvolvimento da educação. Quando eu assumo compromisso com dívidas anteriores, de exercícios anteriores do Instituto de Previdência, eu estou diretamente vinculando o recurso do Fundeb ao pagamento de aposentados e pensionistas. Eu estou depositando na conta do Instituto para regularizar uma situação de déficit anterior, né, daquela pasta. Então, são essas as duas situações que eu considero que serão objeto de glosa e de correção por parte dos órgãos de controle e que também irão apurar
a responsabilidade, né? No caso, a responsabilidade dos gestores, da secretária de Educação, de quem foi, do contador público, de quem foi responsável, né, por tomar essas decisões acerca desse recurso que deveria ter sido, na nossa visão, né, rateado entre os professores no final para atingir os 70%. Agora, vereador, o senhor vai reclamar isso judicialmente ou já fez essa reclamação? Nós, em primeiro momento, gostaríamos de ter resolvido essa questão no âmbito administrativo com o reconhecimento do erro. Como não houve esse reconhecimento do erro e a vinda da secretária à Câmara apenas reforçou as nossas convicções, porque ficou claramente demonstrado que a secretária tinha total desconhecimento sobre aspectos de gestão do orçamento público, tanto é que ela não conseguiu responder diretamente sequer um dos nossos questionamentos. Ela trouxe aqui um grupo de pessoas, de auxiliares, para responder por ela, e o agente público, quando ele assume um cargo de ordenador de despesa, principalmente numa pasta que ordenou o ano passado quase 600 milhões de reais, ele tem que ter traquejo e conhecimento básico, mesmo não sendo contador, sim, de quais são os processos e atos de gestão dentro do orçamento público. E ela claramente mostrou que o que ela fez foi assinar papéis por decisões tomadas sem conhecimento da dinâmica do orçamento público. Então, não resolvemos e vamos à Justiça, né? Já concluímos representações ao MEC e ao Tribunal de Contas do Estado, e vamos acompanhar esse caso, aguardando ainda que algum vereador se manifeste favorável à CPI do Fundeb aqui na nossa casa. Só para a gente fechar esse entendimento, o Estado de Minas fez o rateio no ano passado. O senhor conseguiu fazer uma comparação das contas, da dinâmica de administração dessas contas por parte do Estado e com relação ao município de Uberlândia? Sim, na verdade, todos os municípios que fizeram o rateio fizeram por uma decisão política administrativa. Porque, sim, por exemplo, nós ficamos aí com quase 40 milhões na conta hoje do Fundeb do mês de janeiro, porque a decisão política administrativa foi de antecipar o pagamento dos salários de janeiro para antes do Natal. Ou seja, se não tivesse feito essa antecipação dessa maneira, teria dinheiro do ano passado para fazer o rateio. Né? Essa questão das fontes. Outras questões que aconteceram dentro da gestão do recurso foi no sentido de inviabilizar o rateio, né? Diferente do governo do Estado, que procurou fazer um processo de valorização, não da maneira ainda ideal, mas pelo menos reconheceu, né? Igual outras cidades, Ituiutaba, Uberaba, Araxá, quase todas as cidades da região fizeram o rateio do Fundeb. Excelente. Bem, nós falamos nesse momento com o vereador Murilo. Vereador, queria te agradecer. O tempo é muito curto, com certeza a gente teria mais pautas aqui para falar, mas esses assuntos são densos, ainda estão em andamento. É importante, então, que a gente dedique mais tempo para a questão aí de recomposição salarial dos servidores e também a questão do rateio do Fundeb aqui no município de Uberlândia no ano de 2021. Então, nós falamos nesse momento com o vereador presidente da Comissão de Educação, Cultura e Ciência aqui da Câmara Municipal de Uberlândia. Também ele está na suplência da Comissão da Pessoa com Deficiência e da Pessoa com Doença Rara. Muito obrigada pela sua participação. O senhor pode também estar aqui agradecendo a população por esse momento. Eu agradeço, Emilis, mais essa oportunidade de falar com a população através do Fala Vereador e dizer que nós estamos sempre, né, com as pautas definidas em defesa do servidor público, em defesa do cumprimento das leis, na busca por justiça social, na busca pelo respeito e cumprimento das premissas de um Estado democrático de direito, que é valorizar e dar condições e oportunidades, principalmente para aquelas pessoas que são mais frágeis dentro do sistema. Esse é o nosso objetivo e é assim que o nosso mandato atua e continuará atuando pelos próximos anos. Ótimo. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, muito obrigada à sua assessoria novamente. E nós agradecemos aqui, nós da equipe Fala Vereador, agradecemos a sua participação. Esperamos você no próximo programa. Até lá, muito obrigada.